Muito obrigado, senhora presidente. Senhoras e senhores deputados, eu queria aqui continuar a reflexão que eu fiz no expediente inicial sobre o momento difícil, deputado Eliomar Coelho, que nós estamos vivendo e que hoje recebeu uma outra dose de pólvora, que foi o depoimento do vereador Carlos Bolsonaro, que postou no Twitter, né, que a velocidade de transformação que o governo do pai deseja, do pai dele deseja, não pode ser feito dentro de um regime democrático, deixando claro aí a intenção que o regime ideal para fazer as transformações que eles acham que o Brasil precisa seria o regime de exceção. E é necessário que as forças democráticas e progressivas desse país, no âmbito dos parlamentos, se insurjam contra uma declaração dessa. Mesmo que venha de um vereador da capital com um mandato muito pouco relevante, mas ele não fala como um vereador da capital, ele está falando como o filho do presidente democraticamente eleito, Jair Messias, que de Messias não tem nada, Bolsonaro. Então é necessário, novamente, pontuar essa questão para que os espíritos possam ser desarmados e a voz desse cidadão não tenha o eco devido. Segunda questão, senhoras e senhores deputados, que acho que parte da nossa sociedade, deputada Lucinha, caiu no engodo antirrepublicano e preconceituoso do prefeito Crivella, quando decidiu tirar um HQ, isto é, um livro de história em quadrinho, de circulação, por achar ele que tinha elementos que não poderia ser divulgado para jovens, visto que seriam elementos pornográficos. Sem ter qualificação para isso e nem tampouco prerrogativa legal. Mas fez isso de uma maneira muito clara para juntar o seu eleitorado evangélico, que está disperso, e, se possível, avançar no eleitorado evangélico do Jair Bolsonaro. E teve êxito, porque, em vez dessa contestação ter o limite devido, assumiu uma proporção inusitada que chamou a atenção política para o prefeito, que discursou para os seus, para aglutinar os seus. Então a gente tem que ter um pouco a dosimetria das nossas respostas
porque muitas vezes a gente entra com muita volúpia e acaba ajudando o infrator, e o infrator, nesse caso, é o prefeito Crivella. Se deu uma importância indevida a um cidadão que exerce o cargo de prefeito e que não tinha nenhuma autoridade de fazer o que fez. Então, eu queria fazer também esse segundo registro. E, finalmente, para não explodir meu tempo, eu acho que já passei 5 minutos, eu quero me referir aqui à última discussão no Parlamento Fluminense. Parece que o único tema, deputada Lucinha, que encanta parte desse parlamento é o tema da violência, da segurança pública, né? É o tema da porrada, da bomba, do tiro, né? Porque fora desses temas, quando a gente propõe uma pauta de discussão, reina uma paz absoluta. Parece que a divergência ideológica diz respeito que tem um grupo de parlamentares que acha que segurança pública é porrada e bomba. Esse último projeto, por exemplo, mostra um pouco esse caminho. Não é cabível que a sociedade, não é o governo não, a sociedade pague 15 mil reais de prêmio por função de cada fuzil que seja apreendido pelo policial civil ou militar. Não é cabível, é fora de propósito. O valor e o ato, aquilo que falei é verdadeiro. Então nós vamos premiar aqueles que também apreendem armas curtas, e nós vamos premiar aqueles que apreendem cocaína, vai ser por peso, e maconha, e crack, e cheirinho da loló, e outros derivados que eu não sei nominar, e contrabando. Quer dizer, então nós vamos ter uma polícia que cada ato tem uma pecúnia para premiar esse ato. Daqui a pouco vai se premiar, e não falta muito, por vítimas de balas fatais. E aí eu volto aos filmes que gostava de ver, deputada Rosane, de Hollywood, os filmes de faroeste, que você botava um cartaz, colava nos botequins, nos postes, procura-se vivo ou morto, recompensa, lá nos Estados Unidos, X dólares. E existiam nos Estados Unidos os caçadores de recompensa, justiceiros, e que aqui acabou se transformando nas milícias, que lá em tempos da década de 80 eram vistos como pessoas que protegiam a comunidade da invasão dos narcotraficantes, e que viraram milícias perigosíssimas, que se espalharam pela Baixada, pela cidade do Rio de Janeiro, já com ramificações no estado inteiro,
como acabamos de ver em Itaboraí, em Cabo Frio, etc. Lá, quando tive mandato, a milícia ainda tinha um cartaz no parlamento e na cabeça de alguns chefes de executivo. E eu tenho aqui registro de dezenas de discursos que fiz, que dizia que a milícia e o narcotráfico eram faces da mesma moeda. É a cara e coroa, é tudo bandido, assassino, criminoso. Então não tem como contemporizar um lado, nem contemporizar o outro. Muito obrigado, senhora presidente. Muito bem.